Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Aqui no programa a gente faz reflexões, né, acerca de algumas mensagens dos espíritos, né, como Emmanuel, André Luiz, né, Humberto de Campos, tantos outros, né, que trouxeram aí pelas mediunidade tão bacana de Chico Xavier, né, uma mediunidade maravilhosa, mensagens aí para nos auxiliar no nosso na nossa jornada, né, na nossa estrada aí evolutiva. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre gosta de lembrar da importância de compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações. O mundo está muito cheio de dores e a mensagem espírita é extremamente consoladora, porque ela leva entendimento, ela leva esclarecimento, né? Ela nos dá a serenidade, nos dá o equilíbrio necessário para que a gente possa caminhar nesses momentos difíceis, né, do nosso planeta. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Hoje, né, claro, sempre pedindo a inspiração do nosso Mestre Jesus, dos espíritos superiores, né, dos nossos mentores, para que a gente faça uma boa reflexão. Nós vamos falar de esperança, porque como nós estamos precisando, né, ter esperança em tempos melhores. Porque olha, gente, são tempos estranhos, né, esquisitos realmente que nós estamos vivendo. Mas Jesus nos avisou, né, desses tempos. Avisou que o amor de muitos esfriaria, nos avisou das dificuldades que passaríamos, nos avisou até que seríamos aí perseguidos, né, por causa do seu nome. Então vejam, o que a gente está vendo no mundo hoje, né? Todas essas tentativas de tolimento de liberdades, guerras, perseguições, conflitos, miséria, e não só a miséria material, mas principalmente a miséria moral, né? A gente vê a justiça do homem ser transfigurada, né, mais do que nunca instrumento de vingança, de interesses pessoais, né, a política que comanda a vida em sociedade tão deflagrada, inversão de valores, corrupção dos valores morais, ideologização do ensino, da educação. Gente, não são tempos fáceis, né? E às vezes a gente fica com o coração apertado, realmente cheio de dúvidas, né, de medo, porque diante dessas questões tão graves, né, sem dúvida, e de tanta instabilidade, a gente pensa, né, poxa, será que eu vou conseguir passar por tudo isso? Né? O que, que será que vai acontecer amanhã? Será que eu vou ter onde morar? Será que eu vou continuar empregado? Né? Como que vai estar minha família, as pessoas que eu amo? Como vai estar meu país? Como vai estar esse planeta, né? Então, são tantas dúvidas e tanta coisa para pensar que a gente fica como que sufocado, sem ar, sem chão, né? E, então, como que a gente faz? Né, para a vida ficar mais leve, para ficar menos dolorida, né, com menos sofrimento. Fé e esperança, gente. Esse é o remédio, né? O que é a fé? É a certeza que Deus, nosso Pai, o Criador de tudo que existe, nunca nos deixa desamparados. Está sempre ali providenciando o melhor para cada criatura, de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. E esperança? Esperança é a força de compreender a situação que nós estamos enfrentando e esperar, né? Esperança, gente, é aquele estímulo, né? Que a providência divina marca o crescimento, a elevação da vida, né? E a esperança, gente, é a força realmente de nós conseguirmos achar em nós equilíbrio e serenidade
para esperar passar, né? Tudo passa, não é verdade? Quando a gente se entrega ao pessimismo, ao invés de nos entregarmos à esperança, tem um problema, porque o pessimismo é uma espécie de taxa muito pesada e desnecessária, né? Que a gente paga, né? Realmente. Porque ela nos induz à aflição inútil. Então, a gente precisa de atenção para caminhar na vida? Precisamos. Mas não precisamos acolher dentro de nós o derrotismo, né? Para que a gente se livre desse flagelo, né, no nosso campo íntimo, a gente precisa colocar o nosso pensamento, que muitas vezes fica preso nesses detalhes mais sombrios, né? Fica preso na dificuldade, fica preso no problema, fica preso no desafio, no obstáculo. A gente tem que tirar o pensamento disso. Né? A gente tem que projetar imagens de dias melhores, né? Mais felizes, mais alegres na nossa mente. Sabe por quê, gente? Quando a gente faz isso, olha, vamos lembrar que Emmanuel nos diz: onde nós colocamos o nosso foco mental, é aí que vivemos. Então, isso não é assim, né, aquele que a gente ouve muito, isso é só pensamento positivo, mas o pensamento positivo faz muita diferença. Porque onde a gente coloca a nossa mente é ali que a gente vive, né? Então, quando a gente coloca o nosso foco mental nessas imagens de dias melhores, de dias mais serenos, né? Gente, o pensamento é energia, e essa energia começa a vibrar ao nosso redor, é quase que palpável, né? Se a gente prestar atenção. E isso vai nos dando um certo alívio, porque o nosso pensamento se ligou a coisas melhores, né? Vai nos dando motivação, né? Coloca a nossa mente num estado propício para a gente começar a nos movimentarmos, né? Para a gente chegar nesse lugar melhor, nesses dias melhores. Vitor Hugo tem uma frase que eu adoro. Ele diz que a esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero, né? Porque, olha, gente, quando a gente se entrega ao desespero, tudo na nossa vida começa a ruir. Tudo, né? Tudo, tudo, tudo. A gente precisa colocar na nossa compreensão, no nosso entendimento, que nós temos muito mais bênçãos do que dificuldades. Nós somos muito mais agraciados pela bênção de Deus do que temos dificuldades para enfrentar. Pode até às vezes não parecer, depende de como nós olhamos. Mas quando a gente deixa o materialismo dominar a nossa vida, né? Isso está acontecendo com muita gente, né? Porque é muito fácil. Olha o avanço tecnológico que a gente vê, né? É imenso. Então é fácil a gente se apegar às coisas materiais, né? Mas a gente precisa, na verdade, nos apegarmos às coisas do espírito, para que a gente possa fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor, né? Às vezes são as enfermidades, né? Que a gente atravessa aquele período de enfermidade e aí, olha, às vezes a gente fica preso naquela, nossa, olha como eu estou sofrendo, coitado de mim, estou com essa doença, né? E não sei o quê, ou é esse problema, ou é o outro. Ninguém que está menosprezando a enfermidade, né? Longe da gente querer menosprezar a enfermidade, não é isso, né? Mas se a gente fica preso na ideia da doença, né, fica quase que irreversível a situação, né? Porque onde a gente coloca a nossa mente é aí que a gente está. Então a gente precisa se imunizar é, dessas coisas. Como que a gente faz isso? Tendo esperança, esperança realmente em tempos melhores, né? Porque se a gente deixar o desespero tomar conta, gente, né, a gente só vai enxergar no mundo problema, desafio,
dor, ódio, medo, né? Então, se a gente não gosta desse mundo de dor, medo, ódio, raiva, né? Se a gente não gosta como o mundo tá, por que eu estou deixando a minha mente vagar por esses sentimentos e por essas situações? Porque o mundo que a gente cria aqui na nossa mente é o mundo que a gente vive, né? A gente percebe isso, gente. Quer ver? Olha só. Eu gosto sempre de dar esse exemplo porque ele é fantástico. Quando duas pessoas se encontram na rua, tá um dia lindo, ensolarado, aquela temperatura agradável, né? Aí se encontra um conhecido, deseja um bom dia, né? Fala, opa, bom dia, tudo bem? A outra tá mal-humorada ali, preso naqueles pensamentos ali ligados a sentimentos pouco saudáveis, pouco fraternos, né? E a gente responde assim: bom dia para quem? Para mim é que não é. Então veja, quem realmente vai ter um bom dia dessas duas pessoas? Onde está o foco mental de cada uma? Pois é, né? Então, vamos lembrar de novo? Onde a gente coloca os nossos pensamentos, é aí que nós vamos viver. Então, eu preciso, gente, deixar a fé aquecer os nossos sentimentos e a esperança realmente iluminar a nossa mente. Então, olha, é preciso que a gente tome as rédeas da nossa vida, né? Porque se a gente deixa realmente a esperança iluminar a nossa mente, gente, muda tudo, né? A gente começa a ver como que milagres acontecendo na nossa vida, né? Então, a gente sabe que a gente passa muitas tribulações, né? Mas a gente não pode ficar falando assim, ah, esse mundo está perdido, ah, este mundo está difícil. Está difícil? Tá. Mas onde é que eu coloco a minha mente? Na dificuldade ou buscando a solução? Ou me melhorando? Porque a solução para o que está acontecendo no mundo é cada criatura se melhorar, se transformar para melhor, né? Então vamos aprender a agradecer as bênçãos que Deus coloca na nossa vida, né? E se a gente estiver atravessando aí um período ruim na nossa vida, de dificuldade, né? Às vezes a gente está num período de sofrimento, porque faz parte, gente. Sofrimento é ferramenta da evolução, né? É só a gente aprender a olhar os obstáculos, a dor e o sofrimento de outra forma, né? E às vezes a gente está numa situação tão ruim que a gente parece que a gente está atravessando ali aquelas regiões de trevas, né? Exatamente. E muitas pessoas estão perdendo a noção da luz, né? Então, é natural que essas coisas aconteçam. Jesus nos avisou que isso tudo ia acontecer, né? Mas se a gente se transformar, gente, naquele pontinho de luz, naquele pontinho de equilíbrio, de serenidade, olha, já viu como um fósforo funciona? Você pode estar naquele ambiente mais escuro. Você risca um fósforo, né? Acende uma vela, é outra coisa. Já começa a iluminar, né? Então vamos ser nós, né? A nos melhorarmos, a procurarmos caminhar no mundo com mais serenidade, com mais equilíbrio, para a gente poder acender aí o fósforo da esperança, não é? E eu quero deixar aqui, terminando as nossas reflexões, um lindo poema de Casimiro Cunha, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que está no livro Assembleia de Luz. E o poema chama Esperança. Olha o que Casimiro Cunha vai nos dizer. Repara a luz da esperança, sempre viva, sempre acesa, fulgindo sem descansar na bênção da natureza. A terra aguarda a semente, e a semente a floração, para a vitória do fruto em graça, beleza e pão. O ninho da tempestade, ante a fúria que o balança, espera silencioso que o céu retorne a bonança.
Pedras aguardam buril para brilharem ditosas, e o charco espera socorro para esmaltar-se de rosas. O inverno rígido e triste, embora engelhar-se, espera o sol quente e generoso que virá na primavera. Assim também no caminho, se o pó da mágoa te alcança, não te mergulhes na queixa, nem percas a confiança. Há vozes da experiência na dor que te dilacera. Diz a vida, ame e confia. Diz o tempo, espera, espera. Para quem cala, Deus fala, ensina velho rifão. Espera com Deus que o tempo é o mestre do coração. É um lindo poema de Casimiro Cunha e nos mostra, gente, que o tempo passa e modifica todas as coisas, né? Todas as dificuldades que nós passamos, individual e coletivamente, tudo passa. Se o mundo hoje está aí de pernas para o ar, em convulsão, né? Passando todas essas coisas que a gente percebe, olha, grandes impérios passaram por este planeta e pereceram. Esses tempos difíceis também passarão, porque quem comanda este planeta, quem está no leme desta nau planetária, é Jesus, o nosso amado Mestre, o nosso guia, o nosso irmão maior. E ele mesmo nos disse: jamais deixarei-os sós, não vos abandonarei. Então tenhamos esperança e confiança. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. E até a próxima. Tchau.